Até para enriquecer, porque eu já tive esse tipo de atendimento, muitas vezes de atender pessoas assim, elas ficam vidradas no perfil da pessoa que se foi relacionada, ou seja, então o perfil da pessoa não de altura, mas assim, a pessoa tem tal estilo. Então tudo que ela vê relativo àquilo, ela sente um mal, ela chega até a ter ciúmes de pessoas que não eram nem do vínculo afetivo dela, é esposa de um outro rapaz, ela tem ciúmes daquela pessoa porque remete à imagem daquilo que viveu. Por causa disso, nós temos visto muitos casamentos sendo desfeitos, muitos relacionamentos sendo desfeitos, porque às vezes o esposo da outra tem o perfil que ela experimentou lá atrás. E isso atrai, é uma coisa demoníaca. Quando a gente está falando disso, me ocorreu uma situação aqui, eu perguntava para o pastor Guerra. Nós estamos falando de situações em que as pessoas tiveram um relacionamento ilícito antes do casamento, depois se casaram. Sim. Mas vocês acreditam, por exemplo, que não seria também necessário, no caso de pessoas que tiveram um relacionamento sexual antes do casamento, mas se casaram com aquela pessoa com quem ela teve relacionamento sexual, não seria necessário os dois, depois de casado, mesmo se isso já passou muitos anos, e a pessoa não tiver feito isso, não seria importante ela se arrepender daquela aliança contraída antes do casamento? Eu estou falando de um casal já casado, não é um casal, um homem ou mulher de Deus casado, não é, que tiveram entre si um relacionamento sexual no namoro, antes do casamento, mesmo que tenha sido há muitos anos atrás e hoje estão convertidos, etc. Se não tiveram, por exemplo, um arrependimento legítimo ou tiveram trazido diante de Deus aquela situação específica, não seria interessante a pessoa orar buscando perdão de Deus em cima daquilo? Seria interessante pedir perdão para Deus. E um para o outro. E um para o outro. Tá? A gente desliga isso aí no mundo espiritual e muitas vezes a gente torna até abençoar, né? Quantas vezes nós fizemos isso, né? A gente faz até os votos com a pessoa de novo. A gente faz. Sabe, numa questão não anulando o outro, sim, mas renovando para quebrar isso. Aí... Então isso é muito importante o que a gente está falando aqui agora. Você que está em casa, marido ou mulher, você que se teve algum relacionamento sexual antes do casamento com o seu cônjuge, que hoje é cônjuge, e não teve a oportunidade de fazer isso, seja você crente há muitos anos ou não, tenha sido crente na época ou não, seja hoje o seu cônjuge crente ou não, é importante haver isso que nós estamos falando aqui, o pedido de perdão, a liberação de perdão, pelo toque no corpo do outro, fora do momento concedido por Deus. Defraudação, Porque foi feita uma aliança fora do momento certo. Exatamente. Quer dizer, vocês eram as pessoas certas, mas no momento errado. Exatamente. Agora, a gente está falando aqui sobre de aliança espiritual através do sexo, mas a minha pergunta é a seguinte, pastor, muitos jovens saem aí, ficam com cinco pessoas na mesma noite, beijam aqui, beijam amanhã. Os pegadores. Exatamente. E aí o que eu queria fazer um paralelo é o seguinte, muitas garotas de programa que fazem do sexo uma profissão, elas estipulam que não haja beijo na boca, porque isso faz apaixonar. Então a minha pergunta é a seguinte, se o sexo ele traz um laço espiritual, o beijo ele também pode trazer um laço até maior nesse sentido, não no sentido espiritual, mas um laço de alma, de emoções, mais do que o sexo? Não. O beijo, na realidade, ele faz parte do processo de afeto, ou seja, preparação para o ato em si. Então, o beijo realmente é aquela coisa que nós aprendemos na época de adolescente, Ou seja, você liga em cima, esquenta embaixo, como é que é? Uma coisa assim, não é? Você beija em cima, esquenta embaixo, é isso mesmo. Então a gente foi orientado, olha, então evita beijo e tudo mais, É aquela história, O passarinho pode posar e não pode fazer ninho. Mas tem jovem que você pensa aprendeu assim. isso? Não, eu não aprendi. Se eu tivesse aprendido, eu teria evitado muita coisa, né, gente? Não, mas eu falo ninguém isso me falou porque... que se esquentasse se acendesse ligasse em cima, ninguém escutou, você não sabia. Mas eu vejo que muitos jovens, eles batem nessa tecla. Eu vou beijar, não preciso deixar acontecer tudo, mas não tem problema eu beijar. E o beijo, eu pergunto isso porque o beijo está muito ligado a algo muito romântico, Sim. Eles romantizam muito o beijo e acabam banalizando de uma certa forma. Foi banalizado assim como o sexo está banalizado. O que acontece, esses pegadores e mesmo as mulheres, e que tem muitas relações sexuais, é que acaba o quê? Aquilo que eu expliquei, no sentido elas colam, se tornam a sua carne e descolam. Colam e se descolam. Então o que isso vai acontecendo? As suas emoções,
vai sendo fragmentada. O coração vai sendo afetado, as emoções vão sendo afetadas. Então essa questão de se relacionar sexualmente de uma forma intensa, e o mundo e a sociedade têm vendido essa realidade que é apenas prazer, e a gente sabe que não é prazer aos olhos de Deus, isso chama-se aliança. Então está sendo firmada uma aliança com cada parceiro sexual. O que vai acontecendo? As emoções vão sendo fragmentadas, e aí quando a pessoa vai para um relacionamento definitivo, ou seja, agora é o homem dos meus sonhos, agora eu encontrei a pessoa certa. Está em pedaços. Totalmente em pedaços.